flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos, diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente é por aí essa nossa medida. Ouvimos aí o presidente Bolsonaro em entrevista agora há pouco. Nosso mercado de consumo mudou. Nós somos seres sociais, mas graças ao aumento do uso da tecnologia, conseguimos fazer mais coisas em menos tempo. A mudança de um ambiente ou de contato humano é bem importante, para outro que a comunicação à distância funciona e acontecer de modo devagar. Acreditamos que essa epidemia antecipou em anos uma tendência que já estava acontecendo lentamente. Inclusive nós, da Pipeline Capital, já trabalhávamos em home office desde o início. Nesse episódio, a gente vai falar o que muda no mercado e as relações entre as pessoas após a pandemia do coronavírus. E a quarentena, nessa pandemia que a gente está vivendo, fez com que a única solução que tivesse para essas pessoas seria o delivery e o e-commerce. Depois do corona, ela não tem mais saída. Ela vai ter que mergulhar de cabeça nisso. Essa empresa, por exemplo, ela deve estar passando momentos bem desafiadores, né? Então, não é que a empresa se tornou digital, virou um e-commerce, tem um site em si, mas ela começou a vender digitalmente. Estou mais uma vez aqui com a equipe da Pipeline Capital, nosso fundador, Alonso Rachevski, Felipe Wasserman, nosso marqueteiro em relação com investidores, Paulo Sareta, líder da nossa equipe de Transaction, e eu, Cadu Pedreira, Marketing Research e empreendedor digital, mediando a conversa de hoje. Continuamos todos em casa, gravando esse episódio remotamente, seguindo as orientações da OMS e sob a direção da Audioria. Toda semana no Sob Controle, ficamos de olho nos acontecimentos do cenário econômico. Analisamos os dados e fazemos um bate-papo entre experts, onde mostramos caminhos para que empreendedores se adaptem rápido às mudanças que estão impactando seus negócios. Reforçando que esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Começa agora mais um episódio semanal do Sob Controle. Então, Felipe, você acha que vai mudar o modo das pessoas consumirem? Muito, sem dúvida. Não somente como consumir, mas também no que consumir. Mas como você está falando, como, em que sentido? No Brasil, a gente ainda vive uma sociedade onde o digital, o e-commerce, ainda é muito pequeno em relação ao total. Né? Na verdade, é menos que 5%, é algo por volta de 3%. E a quarentena, nessa pandemia que a gente está vivendo, fez com que a única solução que tivesse para essas pessoas seria o delivery e o e-commerce. Então, elas tiveram que criar uma rotina e um processo de compra e um processo de consumo que para elas nem era uma realidade. E em relação ao que consumimos? Muitas das coisas que a gente não consome somente para uso próprio, a gente consome para chamar a atenção do outro, né? E como a gente está preso em casa, a gente não precisa, nem pode chamar a atenção do outro tanto assim, né? As pessoas não estão vendo a gente. Isso faz com que o nosso desejo por algumas coisas de consumo diminua. Por que você vai precisar de muitos sapatos? Por que você vai precisar de muitas roupas se você não precisa mostrar para alguém? Isso acaba criando um novo gatilho mental na nossa cabeça sobre a real necessidade desses itens, né? E um mercado que ninguém fala nunca é o mercado de supérfluos. Na verdade, é um dos maiores mercados de consumo do Brasil, só que acabamos não falando muito sobre ele. Então, Alon, gostaria que você falasse um pouco sobre o aumento de digitalização das empresas nesse momento de coronavírus e isolamento social. Cadu, antes do corona, a gente já tinha percebido uma procura muito das empresas de tijolo que perceberam que a transformação digital ia acontecer de uma maneira rápida, mas numa janela ainda programável, planejada, né? Vou citar um exemplo, aliás, a mais afetada, que é a parte de turismo. Se você vê um Booking, um Hotels.com, que tem um alcance global, ela entra sem fronteira em qualquer país. Então, você pega uma CVC da vida, ou alguma outra parecida, que ela tem um modelo de franquia de lojas e concorre com um Booking, ou com aplicativos ou sites de comparação de preço, tanto de passagem aérea como de hotéis. Essa empresa, ela precisava
passar por uma transformação digital. Então, provavelmente já estava na programação dela. Estou citando ela como um mero exemplo, não é que ela procurou a gente, não. Depois do corona, ela não tem mais saída. Ela vai ter que mergulhar de cabeça nisso. Essa empresa, por exemplo, ela deve estar passando momentos bem desafiadores, né? Agora, se a gente for pegar outras, onde mistura lojas com a internet, um bom exemplo que fez um caso de sucesso foi o Magazine Luiza. Ele surfou muito bem essa onda. Então, eu acho que depois do efeito corona, a gente tem visto muitas aquisições acontecendo como efeitos de aceleração. É muito mais barato você comprar quem já sabe fazer do que você montar do zero. A gente já percebeu isso. A gente tem sido procurado por empresas estratégicas que precisam acelerar e até alguns fundos que têm olhado isso com mais atenção. E sobre esse ponto que você falou, Alon, nem toda empresa necessariamente está virando digital, mas elas estão começando a vender através de canais digitais. Por exemplo, pequenas lojas, mercearias estão vendendo através do Rappi, pequenos restaurantes estão vendendo através do iFood, coisa que elas não vendiam antes. Então, não é que a empresa se tornou digital, virou um e-commerce, tem um site em si, mas ela começou a vender digitalmente. Então, o processo de compra, o processo de consumo dessas empresas acaba mudando também. Eu acho que não só essas empresas de entrega, mas também a gente está vendo uma procura muito grande por aplicativos de gestão à distância, gestão de tarefas, gestão de times, e acho que até virou um caso famoso aí, é o caso do Zoom, que teve um pico gigantesco no preço das ações dele, né? Assim, acho que está todo mundo buscando formas de trabalhar à distância com essas ferramentas digitais. Sareta, em relação à atualização da legislação com a flexibilidade trabalhista no momento de crise, o que a gente tem de novidade que veio do governo recentemente? Cadu, acho que a MP 927, ela na verdade não trouxe tanta mudança prática, tá? Vamos dizer, o home office, o teletrabalho, ele não era ilegal. O que mudou agora é que existe uma previsão para o teletrabalho. Tá? Então, na prática em si, não houve tanta mudança. Tá, mas a gente tem dois papéis importantes aí dentro das empresas, que é a do gestor e a da liderança, né, das equipes. Felipe, fala um pouco sobre isso com a gente, por favor. A questão de liderança muda muito nesse caso, né? Porque antigamente você tinha uma liderança, você tem dois tipos de liderança: a liderança presencial, que você vê as pessoas, e a liderança por a distância, né? Que a quarentena está fazendo. E para alguns tipos de gestores, que são os antigos chefes, assim, eles tinham um modo de liderar que era através de uma pressão presencial, de aparecer lá, de fazer uma cara que estava brava, alguma coisa assim, para fazer os funcionários trabalharem mais. E agora, sem esse negócio devido à quarentena, devido à distância, ele não pode usar mais essa liderança por pressão. Ele tem que fazer uma liderança muito mais baseada em resultado e eficiência e liderança mesmo. Então, está sendo um grande aprendizado às pessoas, né, e a esse gestor a ser líder e deixar de ser chefe. Então, home office ele tem um papel importante nesse relacionamento, hein, Alon? Olha, eu acho que o home office, ele sempre, no Brasil, sofreu um preconceito, né? Se você for olhar outros países como os Estados Unidos, ela já é uma prática, muitas empresas, pega até mal você frequentar 5 vezes por semana em algumas empresas, né? Mas aqui no Brasil, todo mundo teve a imagem de trabalhar em casa, era coisa de ficar no sofá, vendo TV e fingindo que trabalhava, né? Parece até uma piada isso, mas é a mentalidade dos gestores. E agora, esse preconceito foi obrigado a mudar. E algumas empresas conseguem até perceber que algumas pessoas em home office aumentam a sua produtividade. Era uma coisa meio óbvia, mas agora eles estão sentindo na pele, né? E muitas agora estão aproveitando esse momento e adotando, talvez pela primeira vez, uma rotina que há muito tempo era considerada normal para algumas empresas, como a gente mesmo. A gente, desde o início, nascemos home office e agora estão vendo esse benefício, inclusive
revendo até entregas de lajes, né, e reduzindo a despesa de ocupação. E tem um fator interessante aí, que essa junção de casa e trabalho conseguiu abrir uma percepção que as pessoas que trabalham, os empregados, eles são pessoas comuns, né? Então, os gestores, eles têm o impacto de ver seus funcionários em casa, com seus filhos em volta, com crianças, com outras atividades cotidianas que normalmente são esquecidas quando você vê o módulo escritório de cada um, né? A importância do webcam na relação mais humana entre as pessoas, por mais que pareça frio essa relação via computador, via tecnologia. Cadu, eu sempre escutei de algumas pessoas falando assim, eu na PF, eu faria isso, e na PJ eu faria aquilo. Eu nunca entendi essa ambiguidade de algumas pessoas. E agora, com esse momento que a gente está vivendo, os funcionários, os chefes, todo mundo é igual, né? Talvez a gente esteja sofrendo um novo tipo de socialismo capitalista, né? É engraçado isso. A gente vê as pessoas, a vida como ela é, cozinhando, enquanto está em reunião, criança chorando. E não importa se é seu chefe, ou é um subordinado, ou um assistente. Inclusive, a gente tem visto muitos memes engraçados, né, na internet. Acho que isso humanizou, de fato, toda a relação corporativa, né? O papel da tecnologia na vida de todos, né? Nunca mais será a mesma. Esse foi o terceiro episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. Até o próximo episódio. Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. E eu não sei se ele queria regravar. Nossa, alô. Voltou o cachorro. Alguém foi atacado pelo cachorro.